Você sabe qual que é a grande diferença da prova de humanas do Enem para as provas tradicionais? E como que você deveria estudar para conseguir mais de 40 acertos na prova? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, estudante de medicina da USP, e com toda certeza, humanas foi um dos meus grandes diferenciais para conseguir meus 843,94 pontos de média no Enem 2020. No Enem 2019, eu acertei 42 questões de humanas e no Enem 2020, 43. Mas a parte engraçada disso tudo é que durante a minha vida na escola eu sempre me considerei 100% de exatas e tinha pavor de estudar história, geografia, filosofia e sociologia. Eu consegui ajustar o meu método para que eu conseguisse ir muito bem nessa prova do Enem. Então pega a caneta e acompanha o raciocínio, porque o que eu vou te explicar hoje é como eu estudei ao longo dos meus anos de preparação para conseguir esse desempenho. Para chegar nesse método, eu precisei entender que existem dois tipos principais de questões de humanas no Enem. Sendo que o primeiro deles são aquelas questões que têm uma base teórica, como uma contextualização, que vai ser o assunto daquela questão, mas que na verdade o que vai ser cobrado é a interpretação daquele texto que está sendo retratado. E o segundo tipo de questão é aquela questão que é exatamente o contrário. Ela te dá um texto com uma situação muitas vezes do cotidiano, um problema comum, que vai servir como uma contextualização para cobrar um conceito pontual. Mas, Theo, por que você está falando disso? Me fala logo como que eu estudo para a prova. Eu estou falando isso porque em todos os dois casos das questões que eu te contei, são cobradas basicamente duas coisas. Uma boa interpretação de texto daquela questão que ele está te propondo e também saber aplicar aquela teoria que você estudou em situações do cotidiano. Por isso que antes de você começar a estudar humanas, a primeira dica que eu tenho que te dar é: não se preocupe com aquela decoreba tradicional de fatos, nomes e datas. O que você realmente precisa aprender para a prova de humanas é o conceito de uma maneira geral, saber explicar aquilo e principalmente aplicar em situações práticas. É por isso que a prova do Enem cobra tantas atualidades, porque são nesses casos que realmente aquele conceito que a gente estuda está aplicado no mundo real. A segunda dica que eu tenho que te dar para você saber orientar o seu estudo de humanas é: entenda a real importância da filosofia e da sociologia na prova do Enem. Cada vez mais essa prova está cobrando essas matérias diretamente ou indiretamente. E muitas vezes a gente vai estudar humanas, a gente se preocupa mais com a história e com a geografia e esquece essas matérias. Todos os anos a prova de humanas do Enem traz várias questões abordando os problemas contemporâneos da sociedade. Seja os problemas ambientais, as questões das minorias, as questões dos direitos civis, direitos sociais e direitos humanos. Todos esses assuntos são retratados todos os anos na prova do Enem, e com uma abordagem muito prática, em textos que vão dar exemplos de situações que acontecem na vida real, e tudo isso cobrando uma abordagem sociológica daquele assunto. Tá aí a importância, muitas vezes indireta, da sociologia, mas que quando você conhece aqueles conceitos, te dá uma vantagem muito grande. Além disso, na minha opinião, as questões mais difíceis são as de filosofia. Isso porque são as questões mais conteudistas, são aquelas que são cobradas mais diretamente o conteúdo, que se você não tiver um domínio daquilo, você vai realmente ter muita dificuldade em resolver só com a interpretação de texto. Não é à toa que no Enem 2019, todas as 3 questões que eu errei foram de filosofia. E agora no Enem 2020, das duas, uma foi de filosofia e a outra de sociologia. A terceira dica, mas não menos importante para estudar para a prova de humanas do Enem, está relacionada com a sua interpretação de texto. Como eu falei no começo do vídeo, todos os dois tipos principais de questão do Enem exigem de alguma maneira interpretação de texto. E existem algumas maneiras de você melhorar isso enquanto você estuda as próprias disciplinas de humanas. Eu vou te dar 3 conselhos que, se você seguir, você vai conseguir interpretar os textos com muito mais facilidade. Primeiro, enquanto você estiver fazendo a leitura da teoria, identifique em cada parágrafo a informação mais importante que está sendo transmitida, sintetize aquilo com as suas próprias palavras mentalmente e explique para você mesmo. 2. Dê muita importância para os textos que aparecem, seja na teoria, seja nas questões, dos historiadores e dos filósofos. Geralmente, esses textos não são tão didáticos, são textos mais confusos, que os conceitos não estão tão claros. Só que são esses textos que vão ser cobrados de você nas questões mais difíceis da prova. Enquanto você estudando, tá lendo aquele texto, tendo contato com aqueles autores, com aquele vocabulário e entendendo o que aquilo quer dizer, você, além de melhorar a sua habilidade de interpretação de texto, você está se acostumando com os textos que vão ser realmente cobrados de você na prova, que vão ser os que você realmente precisa entender
e que são mais difíceis. E a terceira dica é conhecer os principais historiadores e filósofos. Existem questões que são cobradas basicamente todos os anos na prova do Enem com uma abordagem específica de um historiador. Por exemplo, quase todos os anos cai uma questão de Idade Média na prova com um texto do Jacques Le Goff, que é um historiador especialista em Idade Média. Conhecer autores como Eric Hobsbawm, Jacques Le Goff, Mark Bloch, George Duby, Boris Fausto, entre os filósofos mais tradicionais, vai te ajudar muito a já se acostumar com a abordagem daquele tipo de assunto que é cobrada no Enem. Uma vez que um fato histórico muitas vezes tem mais que uma interpretação e que o vestibular escolhe uma interpretação específica para ser cobrada. E se com alguma dessas dicas eu te ajudei a dar aquela turbinada no seu estudo para humanas do Enem, pense em deixar aquele like no vídeo e se inscrever aqui no canal. Também segue a nossa página no Instagram, @olastrooficial. Lá você consegue ter um contato mais direto comigo e consegue tirar suas dúvidas nas caixinhas de pergunta que a gente abre todos os dias. Por hoje eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir até o final e até a próxima e bons estudos.